Entrevista. Meio-dia e 11, a Prefeitura de Porto Alegre, através da Procuradoria-Geral do município, fez uma convocação para credores de precatórios que tem até o dia 30 de junho para encaminhar aí a primeira rodada de negociações sobre os precatórios. A gente vai entender valores, o que o município está querendo exatamente, conversando com o Procurador-Geral Adjunto de Assuntos Fiscais da PGM, Dr. Eduardo Tedesco, que está conosco aqui no estúdio. Dr. Eduardo, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui à Band News. Boa tarde, André, é um prazer estar aqui com vocês na Band News e com os ouvintes da rádio. Bom, o que dá pra gente falar sobre essa rodada? É recém a primeira etapa, né, doutor Eduardo, dessa conciliação que está sendo buscada. Na realidade, a nossa primeira publicação de convocação, nós aprovamos a lei em 2016, que autoriza o parcelamento, os acordos diretos com os credores, e essa é a nossa primeira convocação, onde nós convocamos 54 precatórios, credores em 54 precatórios, para que manifestem o interesse em conciliar com o município, mediante a adesão das regras que estão previstas. Em que volume de recursos representa esses 54? Nós temos 17 milhões de reais para acordos e nós fizemos um cálculo com base nesses recursos que estão lá disponíveis, lançando uma margem de um pouco mais de interessados para que pudessem, eventualmente, nas não adesões, nós temos recursos suficientes para fazer o pagamento. Mas por que são 54? Exatamente, por isso. Nós fizemos um cálculo. Dentro desses 54, nós teríamos ali aproximadamente 34 milhões de reais em crédito. Entendi. Então, nós fizemos uma projeção de que com 50% de adesão nós teríamos essa possibilidade. Para poder pagar. Isso altera a ordem, por exemplo, de pagamentos precatórios? Pode alterar. Na realidade, nós lançamos os precatórios mais antigos, né, respeitando a ordem cronológica dele. Então, viemos desde o mais antigo até um volume de recursos que totaliza 30 e poucos milhões de reais. E quanto tempo é? Qual o precatório mais antigo, assim? O senhor tem uma 2011 é o precatório mais antigo que nós estamos convocando agora. É aquele do Morro do Osso, não? Não, o do Morro do Osso é 2015. E quanto é que é aquele precatório do Morro do Osso? 267 milhões de reais. Nada perto do que a prefeitura tem para 267 milhões. Ele, na verdade, são 3 precatórios, né? Ele está cindido, são herdeiros, então ele ficou dividido em 3 precatórios, um referente a honorários e outros 2 referentes aos créditos de 2 herdeiros. Esse, claro, está de fora desse processo de negociação. De fora, não teria como estar junto, porque acabaria sendo inócua a sua. Aliás, se for analisar, nós vamos até justamente esse precatório com todos os demais propondo. E ele está na fila e... É o próximo, seria o próximo dessa convocação. Seria o próximo. Os acordos já estão sendo fechados? Os acordos ainda não, porque nós temos um prazo que nós temos que aguardar as manifestações de interesse, né? Nós acreditamos que agora, mais pro final do prazo, que encerra dia 30, surjam novos interessados em volume superior, porque as pessoas aguardam para decidir mais ao final. E a partir dali nós fazemos a implementação técnica da análise dos precatórios interessados e as petições de acordo para levar ao juízo. Quantos já entraram em contato com a prefeitura disposta a negociar? Tivemos vários contatos, formalizações poucas ainda, né? Nós temos 2 formalizações, mas muitos interessados ligam e questionam, mas formalizando o requerimento só 2. Bom, mas quem está nessa lista, né? Digamos que eu e a Laura estejamos na lista, a negociação é individual. Ela se dá comigo, com a Laura, com quem? Na verdade, a negociação ela não tem muita margem, porque a lei prevê um deságio fixo de 40%. Então eu tenho que aceitar os 40%. Aceitar os 40%, isso foi a determinação que veio do própria orientação do Supremo Tribunal. Eu não posso dizer, com 35 eu aceito, não tem essa margem. Não tem essa margem, justamente para respeitar os princípios da... E nem a prefeitura pode pedir um deságio maior? Não pode. Como é que se dá esse contato? As pessoas vão à PGM, buscam... O caminho mais fácil é acessar o site da Procuradoria-Geral do município, que se acha no link da prefeitura. Ali nós temos um formulário e orientações específicas, o interessado preenche e encaminha eletronicamente, e nós então damos sequência. Os contatos a partir daí são feitos diretamente pela própria Procuradoria. Nesse precatório que já houve interesse, nesses 2, nós já tratamos diretamente, se liga para o advogado, se conversa com as partes, não tem muita formalidade. O importante é que as pessoas manifestem o interesse via formulário até o dia 30, e a partir dali nós fazemos os contatos. Quem adere vai receber em quanto tempo? Não se tem ainda, é o primeiro momento em que nós estamos tratando dessa implementação, mas acreditamos que em 3 meses se resolva a questão. Bom, vencida essa parte, aí vem o quê? Aí vem o precatório do Morro do Osso.
Não, depois que se porventura nós não tivermos um sucesso muito grande nesses acordos, seguirão os pagamentos em ordem cronológica até chegar ao Morro do Osso, né, na sequência dos valores que nós vamos depositando no tribunal mês a mês. Esse é o maior precatório que a prefeitura tem hoje? Com certeza, ele representa 70% do estoque. 70, só um único precatório. Um único caso, vamos dizer assim, são 3 precatórios de um único processo. A origem dele foi o quê? Desapropriação da área do Morro do Osso para um parque? Desapropriação indireta, como se chama. Na verdade, os proprietários se sentiram, em razão da legislação ambiental do nosso plano diretor, que impediu o loteamento e a construção de imóveis no local. Por conta dessa vedação legal, eles propuseram em 2001 uma ação de desapropriação indireta, ou seja, aquela que exige que o município indenize pela expropriação que não formalizou via ação própria de desapropriação. E aí foi concedida pela Justiça. E a Justiça concedeu através de perícias, nós discutimos por muitos anos isso na Procuradoria. E ao fim e ao cabo eles obtiveram êxito com toda uma carga de juros e correção que... Esse literalmente é um osso duro de roer, né? Que é assim, com um trocadilho lamentável, mas... Lamentável. Na realidade ele desestruturou nossa previsão de pagamento de precatórios, nós tínhamos toda uma organização e o ingresso desse precatório efetivamente fez muita diferença. Qual é o valor total que você disse? Esse é 70%, quanto é o total? Nós temos uma dívida hoje em regime especial, que a gente chama, porque não abrange as autarquias que estão em dia, né? Que é o DEMAI e o Previmpa. As demais nós temos um estoque de 360 milhões. Os demais valores são bem inferiores ou também são altos? Não temos nada parecido. Eu acho que o precatório mais alto depois deste deve ter 10%. Se é 70%, não tem nada próximo. No total são quantos precatórios estão na fila aí aguardando? Eu não saberia dizer, eu acho que aproximadamente 150 precatórios. Ou seja, esse aí representa sozinho... Ele vai travar a fila a partir do momento que chegar nele, nós vamos ter que tratar dele especificamente. Sim, e se você tem hoje 17 milhões, né? 17 milhões para acordo. Nós temos outros 17 milhões que são pagos. Na verdade, 50% dos recursos que nós remetemos ao tribunal no sistema constitucional são destinados para viabilizar acordos diretos com os credores. O restante é pago pela ordem cronológica. Então, que eu fico pensando assim, se você tem num ano, 34 milhões, né? Somando os dois, quanto tempo você vai precisar acumular recursos para poder pagar esse precatório? Exato. Muito difícil. Geração inteira, né? Muito difícil de pagar. A prefeitura vai precisar de recursos outros, como o financiamento, que hoje a Constituição autoriza. Bom, Eduardo Tedesco, procurador-geral adjunto de assuntos fiscais da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Quem tem precatório a receber e não está nessa lista? Vai ter que aguardar uma nova convocação que nós possamos vir a fazer em relação a novas propostas de acordo ou aguardar o pagamento na ordem cronológica normal. E até em relação a essa questão do André, uma dúvida. Você falou que esse precatório do Morro do Osso é de 2015, né? Sim, exercício. Quem está em 2016 e sabe que está depois do precatório do Morro do Osso. Não é uma boa situação. Que faz? Tem alguma saída? Não é uma boa posição. Não é uma boa posição, não. É possível que nós, numa próxima proposta de acordo, venhamos a inserir o precatório do Morro do Osso também nisso, mas ele não vai ter condições de aderir, porque o deságio que ele tem que dar, ainda assim nós não teríamos recursos para isso. Não tem como furar a fila. Não, mesmo com deságio de 40% no Morro do Osso, porque você vai dar desconto de 80 milhões, mas te dá o quê? 180 é muita coisa. Mas a questão do acordo permite justamente essa alteração da ordem cronológica. Você lança todos os precatórios que podem aderir ao acordo, e se aquele que está mais atrás adere e os demais não tem recurso para ele. Então é possível se pular a fila. Sim, ele vem na frente aí. Exatamente. Para poder pagar. O que nós temos que avaliar é a questão justamente do Morro do Osso ser inserido na fila e ao mesmo tempo se aderir ao parcelão não temos o recurso. Sim, mas daqui a pouco vem o pessoal que está lá na frente e a prefeitura não tem dinheiro para pagar e tenta bloquear o que tem atrás também. Né? Exatamente, podemos ter esse risco. Aí temos um problema que vamos ter que trabalhar. O que nós não temos nesse momento. Não. Quem está aderindo agora tem certeza que vai receber. Não tem risco algum. Tá certo. Eduardo, obrigado por estar conosco aqui no Band News no meio do dia. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. A gente vai ao intervalo comercial, 12:21.